Eu queria, inicialmente, declarar aqui a minha admiração por essas duas mulheres guerreiras do Brasil, que é a nossa senadora, nossa ministra, Marina Silva. Eu tive um primo que foi seu colega, ministro, Luiz Furlan, que lhe admirava muito, e também a senadora Heloísa Helena. E eu faço isso, inicialmente, para fazer uma constatação que eu tenho há muito tempo já dito. Nós jamais podemos pensar um país em que as pessoas se coloquem de lados opostos. Como a gente, às vezes, ouve o pessoal dizer, os debates carregam traços de ideologia, mas essa ideologia não pode, de maneira alguma, ser suficiente para desnaturar o respeito, para desnaturar a admiração, e para reconhecer, principalmente, o trabalho que é desenvolvido pelas pessoas em prol do país. Uma outra coisa que eu acho importante também dizer, já de saída, é que eu tenho dito nas organizações que participo que nós não podemos jamais formular agendas que sejam agendas corporativas e que atendam interesses específicos de determinado segmento, de determinada... Por exemplo, eu sou da indústria, eu não posso pensar uma agenda corporativa para o meu país que só atenda interesses da indústria. Eu tenho que pensar em agendas para o meu país. E, por isso, eu acredito que... também não me importa muito quando a gente tem públicos que dizem assim, o público é diminuto. Não, o que importa é a qualidade das pessoas, o que importa é o quanto essas pessoas que estão aqui podem ser multiplicadoras de opiniões e de ideias que sirvam para melhorar o nosso país. E eu posso dizer aos senhores que eu conheço um pouquinho do nosso país pelo seguinte, eu sempre brinco assim da minha trajetória geográfica. Eu sou catarinense de nascimento, paranaense por imposição, gaúcho por adoção, paulista por transição e mato-grossense por opção. Quer dizer, optei finalizar minha vida aqui. Eu nasci em Santa Catarina, meu pai trabalhava numa empresa, foi transferido para o Paraná, aí eu fui estudar em Porto Alegre, terminei o estudo, fui trabalhar em São Paulo e vim para o Mato Grosso. Então, eu conheço um pouco das especificidades e das heterogeneidades que o nosso país vivencia. Tinham pedido para eu falar aqui sobre, pelo menos a apresentação que me deram, para eu falar focando muito mais nessa questão da reforma trabalhista, que tantos debates têm causado no nosso país. Mas, para isso, eu também preciso dizer, primeiro, que eu me aposentei agora, com 57 anos de idade, 38 anos de tempo de recolhimento previdenciário, completei os tais 95, e quero dizer assim, dos 16 aos 30 anos, eu fui empregado com carteira assinada. Depois, num determinado momento, fui profissional liberal como advogado. Aí me nomearam, como eu fui presidente de sindicato, me nomearam juiz de 2º grau, na época classista, do Tribunal do Trabalho aqui de Mato Grosso. Aí depois tive uma passagem pelo Executivo aqui do Estado e há 15 anos eu me dedico às atividades empresariais. Então eu posso dizer assim que eu conheço um pouquinho do mundo do trabalho dos dois lados. Já fui negociador por sindicato de trabalhador, depois já fui negociador por sindicato patronal. E acredito muito que... vamos falar um pouquinho dos motivos pelos quais a gente apoiou a reforma trabalhista brasileira, sem entrar no mérito da sua dimensão e dos porquês. Quando nós tivemos... Hoje, atualmente, eu acredito que uma coisa muito importante que deve se levar em consideração é o seguinte. Você tem que ter a proteção ao trabalhador, isso é óbvio que você tem que ter, mas essa proteção ao trabalhador deve ser de forma tal que você tenha empresas também sustentáveis e competitivas. Porque se você não tiver empresa que se sustente no tempo e que possa competir no mercado em que ela atua, provavelmente ela vai fechar e não vai gerar os empregos que nós esperamos que ela gere. E por que nós acreditávamos que a reforma é importante, mais uma vez, sem entrar no mérito do que aconteceu e da forma como ela foi promulgada, a Lei 13.467? Quando Getúlio Vargas promulgou lá a CLT, em 1943, nós éramos um país que tinha 70% da sua população vivendo no meio rural e só 30% da população vivendo nos núcleos urbanos. Hoje isso se inverteu. Hoje 85% vivem nos núcleos urbanos e só 15% estão no meio rural. Então já houve uma mudança até de perfil das pessoas. Uma outra coisa.
A nossa CLT, na época, ela se baseou muito na questão do conceito de hipossuficiente do trabalhador brasileiro, que ainda existe, mas eu acredito que não na mesma dimensão que existia, porque em 1943 você não tinha sindicatos, você não tinha federações, você não tinha centrais sindicais, você não tinha Justiça do Trabalho, você não tinha Auditoria Fiscal do Trabalho, você não tinha Ministério Público do Trabalho, você não tinha um smartphone que o trabalhador hoje, se ele entrar no tio Google lá e digitar assim, aviso prévio, vem 4 milhões e meio de informações. Então, não subestimemos a capacidade do trabalhador brasileiro também em expressar de forma adequada as suas opiniões. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Para dizer que se justificava uma alteração na legislação trabalhista, porque a nossa CLT, na verdade, ela acabava se traduzindo numa legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Porque, como ela é feita para todos, você não pode comparar, vamos dizer, um metalúrgico do ABC paulista com um metalúrgico do interior da Paraíba. Você não pode comparar um comerciário da Oscar Freire, em São Paulo, com um comerciário aqui do interior de Juara. As especificidades de cada segmento em que eles atuam são completamente distintas. Por isso é que nós defendíamos, e aí a defesa não era uma defesa genérica de que é importante você estabelecer privilégios à negociação hoje em dia. Então, quando se fala assim, mas eu sempre tive isso, brincava com a Heloísa Helena antes, aí, dizendo assim, às vezes eu ia participar de um debate, as pessoas olhavam para mim e diziam, mas você representa o capitalista explorador, opressor, e eu represento o trabalhador explorado e oprimido. Gente, só quem gera riqueza no Brasil é trabalhador, empresário e trabalhador empregado. Executivo não gera riqueza, legislativo não gera riqueza, Ministério Público não gera riqueza e judiciário não gera riqueza. Então, nós não podemos entender trabalhador e empresário como pessoas que estejam numa linha de fogo ou no fogo cruzado e que tenham opiniões diametralmente opostas em relação àquilo que pretendem. Eu acho que esse é o escopo do... E o que aconteceu no decorrer do negócio? Além de os debates se acalorarem do ponto de vista ideológico, eles fugiram muito da racionalidade e do pragmatismo. Óbvio que todo debate carrega ideologia, e essa é a essência de um país democrático. Mas eu não posso dogmatizar a ideologia de forma tal que eu diga, não, a minha verdade é a que tem que prevalecer em relação à sua. Então, muito claramente, eu acredito que a reforma veio para melhorar as condições de trabalho, desde que nós tenhamos um respeito às entidades sindicais, um respeito aos trabalhadores. E agora eu acho que muito mais você vai ter uma negociação, uma relação próxima dentro das empresas. Eu me lembro que eu trabalhava numa grande empresa, eu dizia, não, faz convenção coletiva, porque daí você se escuda nas empresas pequenas e você nivela tudo por baixo. Agora não, acho que agora nós temos que olhar no olho de cada um dos nossos trabalhadores e saber o que eles querem dentro vamos dizer assim, do espaço de abrangência que você tem dentro da sua empresa. O que acontecia no Brasil é que, efetivamente, nós estávamos sendo legislados por jurisprudência. Nós temos mais de 900 enunciados e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho dando pitaco nas relações de trabalho por aí afora. E isso causava muita insegurança jurídica, e isso começou a causar uma certa retração de quem investe para gerar emprego. E uma outra coisa importante só, depois eu quero mudar um pouco o foco, não quero mais falar de relações de trabalho, quero falar um pouco de educação, de outras coisas, que foi o que a nossa Heloísa Helena pediu. Mas, assim, lembrar um pouco que o Brasil, para quem não sabe, eu também ouvi muita gente dizendo assim, mas essa reforma trabalhista veio só para atender o grande capital. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem qual é o percentual de empresas no Brasil que tem mais de 100 funcionários. Imaginam? 0,79% das empresas no Brasil tem mais de 100 colaboradores. Ou seja, um Itaú da vida, um Bradesco, uma JBS que está tão em voga, esses caras, se eles tiverem que provisionar nos seus balanços 100 milhões de reais para dívidas trabalhistas, eles provisionam porque eles faturam bilhões. Agora, aquele dono da hamburgueria da esquina, que a moça ficou grávida no curso do aviso prévio,
e aparece 1 ano e 6 meses depois, com uma criança no colo, na sala de audiência, pedindo indenização de todo o tempo trabalhado, ela quebra o menino dono da hamburgueria, que fatura 5, 6 mil por mês. O dono da oficina do bairro, ali do Tijucal, que tem 3 mecânicos e 2 auxiliares, se os 3 se rebelarem contra ele, quebrou a oficina. Então, assim, essa questão da negociação coletiva, da negociação entre as partes, valer, isso é muito importante. E eu estava vendo aqui, por exemplo, que o Brasil ratificou, o Brasil é um dos países, diga-se de passagem, eu estou lá na OIT há 8 anos, o Brasil é o 11º país dos 187 países que estão lá na Organização Internacional do Trabalho, que mais ratificou convenções da OIT. Tem algumas que são discutidas, como a 158 de inibição da despedida arbitrária e tal, que ainda não estão aprovadas, mas ratificamos 95 convenções. E a número 98, que o Brasil ratificou, que fala de negociação coletiva, é de 1949. Então, desde 1949, e o Brasil ratificou em 52 essa convenção, desde 1952 o Brasil dizia, ao ratificar essa convenção, que nós temos que privilegiar as negociações coletivas, que nós temos que atentar para as especificidades de cada categoria e de cada empresa, porque são diferentes, como eu já disse. E eu achei muito interessante, e talvez... Eu disse, numa avaliação esses dias, que eu acho que houve um certo revanchismo do Legislativo em relação ao Judiciário Trabalhista brasileiro. Primeiro, porque quando se discutia, por exemplo, terceirização, que é uma outra matéria polêmica, o Judiciário Trabalhista foi lá fazer cartinha e dar pitaco no trabalho do Legislativo. E isso ocasionou uma certa, vamos dizer, o pessoal ficou um pouco chateado, vamos dizer assim, no Legislativo, e, de uma certa forma, na reforma trabalhista, elasteceram um pouco o seu ponto inicial para tratar de ações processuais e de dizer até onde os tribunais podem ir na interpretação das coisas. E isso eu acho que acabou ocasionando o que vocês têm visto por aí, que é um certo desconforto de juízes, de auditores do trabalho e de membros do Ministério Público do Trabalho, aos quais respeito todos, com o legislador, mas isso está se traduzindo numa continuidade da insegurança jurídica de quem gera o emprego. E é isso que nós temos que acabar no Brasil, de achar que trabalhador e empresário são inimigos. Na verdade, um depende do outro para sobreviver, para fazer a empresa andar e para gerar os impostos que sustentam o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público brasileiros. Então, nesse aspecto, e aí outra coisa que eu sempre digo, eu não posso defender o mau empregador. E está cheio deles por aí. Como eu não posso defender o mau trabalhador, que também existe por aí. Então, eu brincava antes, falando para o Valdinei, eu nunca vou esquecer disso, em 2012 ou 2013, o Brasil alardeava para o mundo que nós tínhamos o menor índice de desemprego da história do país, 4,8% de desemprego. Pois naquele ano, senhores e senhoras, o seguro-desemprego subiu de 27 para 40 bilhões. Por quê? Porque como o emprego está fácil, o mau trabalhador forçava a barra para ser mandado embora, às vezes acabava sendo dispensado, que é uma outra figura que a reforma trabalhista trouxe, que é a figura do acordo nas rescisões judiciais, que eu acho que foi muito importante, porque antigamente, eu te mando embora, mas eu tenho que pagar 40% do fundo de garantia, então você me devolve, fraude dos dois lados, né? Mas, na época de vacas gordas, o que acontecia? O trabalhador saía, atravessava a rua, ia no mau empregador, e o mau empregador acertava para não registrá-lo durante os 4 meses que ele recebesse o seguro-desemprego, pagar por fora e tal. Então, nós acabávamos, vamos dizer assim, admitindo uma fraude que era uma fraude, eu diria, abominável do ponto de vista legal. Mas o que aconteceu também é que foi muito abrupta a questão da extinção da contribuição sindical obrigatória, mais até, eu diria, para os sindicatos de trabalhadores, que são mais de 11 mil no Brasil, e dos sindicatos de empregadores também. Agora, uma coisa tem que mudar ao longo do tempo. Às vezes eu brinco muito que a gente convivia muito com sindicatos que eu brinco que são sindicatos pastel, né? É pasta e telefone embaixo do braço e o mesmo cara lá, 30 anos, tocando o barco. E, às vezes, fora da ambiência de trabalho, que em 20 anos muda completamente. Quer dizer, dizem que daqui a 10 anos, 60% dos empregos que saírem no mercado serão novos empregos, com novos desafios. Então, eu achei muito interessante uma partezinha do voto do ministro do Supremo, quando ele estava decidindo uma ação falando dessa negociação coletiva, e ele diz assim: as normas paternalistas, que podem ter seu valor no direito individual, são as mesmas que atrofiam a capacidade participativa do trabalhador no âmbito coletivo
e que amesquinham a sua contribuição, a contribuição do trabalhador, para a solução dos problemas que o afligem. É através do respeito aos acordos negociados coletivamente que os trabalhadores poderão compreender e aperfeiçoar sua capacidade de mobilização e de conquista, inclusive de forma a defender plena liberdade sindical. Para isso é preciso, antes de tudo, respeitar a voz dos trabalhadores. Então, só queria fazer esse apanhado geral para dizer aos senhores e senhoras que acredito que ainda haja muita insegurança, que existem muitos pontos que deverão ser discutidos. Por exemplo, falam muito do trabalho intermitente. Num debate que fiz numa audiência pública no Congresso, um deputado que hoje é da oposição, e a quem eu respeito muito, um deputado do Partido dos Trabalhadores, que já foi ministro também, ele me disse assim, mas, por exemplo, o trabalho intermitente, o que vocês querem com o trabalho intermitente é a institucionalização do bico. E aí eu disse a ele, falei, deputado, o senhor está equivocado. O bico no Brasil já está institucionalizado, porque nós temos 48 milhões de trabalhadores informais. Dentro disso que a professora Regina falou, que nós temos uma PEA, uma população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas, nós temos 48 milhões de informais. E esses não estão sendo atendidos por lei nenhuma, esses estão à margem de qualquer tipo de coisa. Claro que o trabalho intermitente pode gerar problemas se o mau empregador fizer uso dele. E eu sempre tenho dito para os meus colegas empregadores, nós temos que aplicar a nova legislação com ética e com responsabilidade. Não é porque agora não precisa mais fazer homologação no sindicato que você vai chegar e vai dizer, não, agora deixa eles reclamarem na justiça porque já é a praxe. Não, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez você tem que puxar o trabalhador para o seu lado. E aí eu entro numa outra seara que eu acho extremamente importante, que a gente discute isso em todos os fóruns possíveis, que é a questão da educação. Se nós tivéssemos, sinceramente, uma educação de qualidade no nosso país, e eu acho que essa tem que ser a plataforma principal, porque a gente ouve, político entra e sai, educação, e a gente não vê mudar, gente. Eu comentava antes aqui também, eu tinha 12 anos, quando o Brasil comemorava o Sesc Centenário da Independência, 1972. E aí tinha uma musiquinha que falava assim, os mais velhos vão lembrar, né? Esse é um país que vai para frente. E aí vinha uma voz na televisão, que eu já acho que já era do Cid Moreira naquela época, e dizia assim, mudaremos o Brasil pela educação na próxima década. Passaram 45 anos. Eu já dei aula na universidade, em faculdade de Direito aqui em Cuiabá, que alunos do 9º semestre não sabiam escrever. Então, como é que a gente pode querer ter um país melhor se a base de qualquer país é a educação e nós não temos? O empresariado reclama, o empregado brasileiro é pouco produtivo. O empregado brasileiro produz 5 vezes menos que um coreano, 4 vezes menos e meia que um alemão, 5 vezes menos que um americano. Isso significa que o que um americano leva 1 hora para fazer, um empregado nosso leva 5. Mas por quê? A culpa é dele, que não teve acesso ao estudo e que hoje tem que aceitar um emprego considerado menor, numa determinada escala, simplesmente porque não teve o acesso que eu casualmente tive. Meu pai era filho de italianos semi-analfabetos, que cursaram até o 3º ano primário e já teve condição de estudar, de ir adiante, e me dá uma tranquilidade de cursar uma boa escola, uma boa universidade, e de hoje poder ser um empresário que emprega 100 pessoas. Mas e quem não teve essa obrigação? Por que minimizá-lo? Ou por que não conseguir alçá-lo a um patamar menor, simplesmente porque ele não teve as mesmas condições que eu tive de estudar numa boa escola? E eu estudei em escola pública, no ensino primário, ainda na década de 60. Então, a educação, para mim, é o principal ponto. Se tocou rapidamente numa outra coisa aqui, que eu acho que é um absurdo. Qualquer um dos senhores e das senhoras tem um orçamento para viver. E vive dentro desse orçamento. Às vezes faz uma dívida, tem dificuldade para pagar, mas procura honrar seus compromissos. Eu não posso ter um Estado mastodôntico que gasta muito mais do que arrecada. Agora estamos discutindo reforma da Previdência. É necessário reformar a Previdência no Brasil? Eu acho que é necessário reformar a Previdência no Brasil, porque os números mostram, tem estudos que dizem, não é, o déficit não é isso, vamos cobrar os grandes devedores. Claro que temos que cobrar os grandes devedores, mas que existe déficit e que a coisa está caminhando para o buraco, existe, porque quando a Previdência começou, cada 7 ativos pagavam um inativo, hoje nós estamos vivendo muito, nós já estamos equilibrados, cada um tem que pagar um, e daqui a pouco a coisa não anda. Então, assim, essas reformas, e eu acredito que aí é extremamente importante debates como esse, principalmente com pessoas que já conhecem o nosso país, vamos dizer, de cabo a rabo, e que conhecem as dificuldades do país, que nós tenhamos propostas, mas que sejam propostas para serem discutidas em níveis de decência, eu diria.
porque eu vejo muita gente, muito político, que só está preocupado mesmo, como dizem, com a próxima eleição. Ah, eu não vou votar essa matéria porque eu vou perder voto. Poxa vida, gente. Mais uma vez eu digo, ou nós estamos, de uma certa forma, querendo melhorar o país, ou então cada um fica defendendo o seu próprio interesse, os seus próprios, olhando para o seu umbigo e dizendo assim, deixa o país para lá. Né? Então, outra questão importante, precisamos fazer reforma tributária? Precisamos fazer reforma tributária, claro que sim, mas nós precisamos fazer uma reforma tributária que possa diminuir a carga, mas aumente a base contributiva e todo mundo pague. E todo mundo pague. Se o senhor tem patrimônio, mas o senhor não quer ter nada de taxação no seu patrimônio, não, taxa um pouquinho o patrimônio para que possa ser mais equitativa a coisa, mas não achaque, né? Porque de repente as coisas no Brasil viram assim, 8 ou 80. Então, eu não sei quanto tempo ainda falta, 10 minutos, mas eu tinha feito umas observações, acredito que formular políticas públicas não é uma coisa tão fácil. E eu até brincava também quando eu fui, e a ministra Marina deve ter percebido isso quando foi ministra, que é assim, quando você exerce um cargo, uma gestão pública, as demandas que você recebe são infinitamente maiores do que a sua capacidade de resolução de problemas. E por que isso? Porque todo mundo que te traz o problema acha que a prioridade dele tem que ser a sua. E como gestor público, a ideia é você formular políticas públicas que tenham abrangência de forma tal que você atenda do menos ao mais favorecido, ou políticas públicas direcionadas ao atendimento do menos favorecido, como nós temos no Brasil, mas de forma tal que todo mundo consiga sobreviver nessa história. Quer dizer, eu pelo menos, já estou cansado, com 57 anos, de ficar ouvindo sempre que o Brasil é o país do futuro. Porque eu ouvia isso quando eu tinha 10 anos, e com 57 eu ainda vejo o Brasil como um país do futuro, mas cujo presente está sempre cheio de percalços, porque nós, por exemplo, diálogo social tripartite, nós não temos um diálogo social tripartite efetivo. Porque eu explano a minha opinião, o Aldinei explana a opinião dele, que é diversa da minha. Nós não nos entendemos, cada um vai para o seu lado e o problema continua. E você não resolve nada. Nós não temos essa capacidade de resolver. Vou só contar uma historinha aqui, daí eu vou terminar. Quando eu vim morar no Mato Grosso, se falava muito, e também agora, volto, a ministra Marina trabalhou nesse negócio, da tal da BR-163. Dizia assim, mas a BR-163 ela pode mudar a logística do Brasil, porque você leva produtos de Mato Grosso para sair pelo porto lá no Pará, você traz produto da Zona Franca de Manaus, você pode atingir o mercado do Nordeste e voltar, e coisa. Logística, então, né? Nós temos problemas sérios no Mato Grosso de logística, temos 10,5% do território nacional, menos de 2% da população. Mas aí, conversando um dia com o ex-ministro Jarbas Passarinho, aí eu falando para ele sobre a BR-163, dando essa pincelada para ele, aí ele virou para mim e falou assim, pois sabe, Alexandre, eu conversava muito com o presidente Geisel sobre a importância da 163. Aí eu falei, gente, o Geisel, a ministro militar, saiu em 74. Nós estávamos em 2011. E nós estávamos da importância que quer dizer, mas porque não fazem aquilo, como disse aqui também a nossa Marina Silva. Não é o que pode e o que não pode, é como pode. É como você poder chegar a ter desenvolvimento sustentável, gerando o desenvolvimento, mas respeitando esse país maravilhoso que nós temos. E aí, eu vou finalizar mesmo, eu escrevi só um parágrafo aqui, que eu acho que o que nós precisamos mesmo no Brasil são mudanças, primeiro, no escopo eminentemente do trabalho. São mudanças que conjuguem geração de empregos, de qualidade, com a necessidade de empresas serem competitivas e sustentáveis. Quer dizer, se a empresa não sobreviver e não competir, ela não pode gerar emprego, ela vai fechar. E eu acho que é possível vencer esse desafio de modernizar o nosso país sem gerar desproteção, sem ofender princípio de dignidade humana e também sem ofender um princípio grande que está na Constituição, da livre iniciativa. E acredito que são fóruns como esses que nos permitam que nós busquemos estratégias comuns para a promoção de crescimento, de competitividade, de geração de empregos, de melhorias de oportunidades. Eu acho que isso tem maior probabilidade de êxito. Se nós continuarmos com discursos eminentemente ideológicos, eles têm que ter ideologia, mas eminentemente ideológicos, e nada pragmáticos e racionais, nós vamos continuar daqui a 4 anos fazendo eventos e discutindo as mesmas coisas. Eu acho que o momento é correto de discutirmos estratégias para o futuro e não ficarmos debatendo modelos de Estado ultrapassados que a gente verifica no país e que efetivamente não se coadunam com as necessidades do mundo atual. Repito, essa pauta de modernização da nossa Previdência,
da política tributária, da política mesmo em si, do enxugamento da máquina pública, do maneirar os gastos, é extremamente importante para que nós vençamos. E outra, gente, eu tive a honra de ser secretário por 5 anos e ter um problema no Tribunal de Contas, porque eu comprei um veículo por 5 mil mais barato do que fizeram na licitação do Estado. Foi o único problema que eu tive, porque não seguiu a formalidade. Então, assim, dá para você fazer gestão pública sem desfalcar o erário, sem ser corrupto. Eu fui o único secretário no Mato Grosso que devolvi, durante 2 anos seguidos, 7 milhões de orçamento da Secretaria para não jogar dinheiro fora. Para não jogar dinheiro fora com bobagem, com consultorias e com diagnósticos e mais diagnósticos. O que o Brasil precisa é de gestão pública, como a gente faz nas nossas empresas. Se eu não fizer uma boa gestão, eu estou detonado. Eu tenho, por exemplo, estava comentando, eu tenho 30 haitianos trabalhando na minha empresa. 30% da minha mão de obra é de haitianos. São pessoas excelentes, que têm uma base educacional muito boa, que vieram de um país sofrido e que estão tentando vencer na vida aqui no Brasil. E nós descuramos de milhões e milhões de brasileiros que são nossos irmãos da nossa terra e que efetivamente passam dificuldades sem nenhuma necessidade que precisariam passar com um país tão rico como o nosso. Eu não estou aqui fazendo discurso demagógico, eu não preciso. Hoje eu sou uma pessoa realizada na vida, esse estado de Mato Grosso que já me deu muito mais do que eu merecia. Eu brinco que eu tenho que ajoelhar no milho todo dia e rezar agradecendo, mas eu não gostaria de ver para os meus filhos e para os meus netos um Brasil tão desigual como ele é. Eu procuro ajudar aqueles que estão próximos a mim, e isso eu faço sem exploração, reconhecendo, obviamente, hierarquias, mas sem explorar, sem diminuir, sem menosprezar. E eu acredito que é só assim que a gente possa ter um país um pouco melhor. Obrigado, desculpa pela paciência.